A paz do Senhor, queridos. Vamos estar estudando a lição 9, a soberania de Deus em meio às crises. Mas antes de estarmos adentrando nesta lição, vamos estar orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te rendemos graças, porque sempre estás conosco. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, através, Senhor, de cada um de nós, Senhor, falar, Senhor, sendo usado, sendo instrumento, Senhor, para que a tua palavra seja propagada. Em nome de Jesus, abra nossos entendimentos para que possamos entender, Senhor, tudo que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir aqui na nossa lição de número 9, a soberania de Deus em meio às crises. Nós vamos ver como Esté e seu primo tio, Mardoqueu, venceram as adversidades que assim ocorria no reinado de Assuero ou Xerxes I. Esté, capítulo 3. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amidada, Agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Este rei tão poderoso, rei Assuero, ele começa o seu reinado manifestando o seu poder e a sua glória, mostrando a sua soberania. Ele simplesmente, dá uma festa de 187 dias, ou seja, ele dá uma festa de 6 meses e 1 semana. Se você for analisar, você que já foi a casamentos, festa de 15 anos, enfim, você às vezes fica farto quando chega 2 da manhã, 3 da manhã, você olha para o seu cônjuge e diz: olha, vamos embora. Ou seja, você já está farto de comer salgados, de beber refrigerante e você quer ir embora. Só que essa festa era para mostrar a grandeza desse rei, o poderio que ele tinha, toda a sua glória. E ele simplesmente dá uma festa que durou 6 meses e 1 semana. Então ele pôde ali mostrar a sua grandeza através daquela festa. E para curiosidade, os glutões daquele tempo, o que eles faziam? Não se conformando em ver ali aquela abundância de comida e não comportando mais o seu corpo em se alimentar, eles simplesmente, não aguentando colocar mais comida nos seus corpos, eles enfiavam a mão dentro da sua garganta para colocar para fora tudo aquilo que já tinham comido e assim voltarem novamente a comer. Apenas uma curiosidade, irmãos. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Um aspecto peculiar é que o nome de Deus não aparece no livro, ao passo que o nome do rei pagão aparece 187 vezes. Mas nós vamos ver, porém, que Deus, ele age na vida de Esté e na vida de Mardoqueu durante todo esse período de luta, de provação que eles passam ali.
é um ensinamento grande para nos mostrar que quando estamos alegres por ter tido uma vitória, nós temos que manter a nossa guarda, temos que estar vigilantes, porque não é porque vencemos hoje que vamos baixar a guarda, porque Satanás, que quer dizer adversário, ele não descansa, ele não brinca de ser quem ele é, então ele está sempre combatendo e procurando uma brecha para nos atingir. Assuero, depois de estar bem alegre com seus convidados, o que ele faz? Ele simplesmente quer se exaltar e mostrar a beleza de sua rainha. Então ele manda chamar a rainha Vasti para que todos possam ver a sua beleza e ela assim dançar para ele. Mas ela se nega a fazer isso. E isso causa uma polêmica muito grande no reinado de Assuero, porque todos os seus magistrados vão dar conselhos para ele e falar, olha, se esta moda pega, o que vai acontecer? Todas as mulheres vão se levantar contra seus maridos. Então, Assuero, ele simplesmente, ele faz com que ela seja deposta. Ele quer agora, segundo o conselho dos seus magistrados, levantar uma nova rainha. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos ver que Deus prepara ali, entre todas aquelas belas donzelas, ele prepara Ester, porque a Bíblia vai dizer que Mardoqueu estava sempre no palácio. Então ele sabia de todas as novidades, de todos os acontecimentos. Ao chegar ao seu conhecimento que haveria este concurso, ou seja, que uma nova rainha seria eleita, ele corre e avisa a sua prima e assim prepara Ester para que possa concorrer a este cargo de rainha. E depois de muitas preparações, todas essas donzelas são apresentadas ao rei. E depois de apresentadas, o rei analisa cada uma delas, a sua beleza, o seu jeito, ele conversa com cada uma. Então, ele acha graça aos olhos de Ester. Ester se mostra, assim, aos olhos do rei, aquela a quem seria a primeira dama, aquela que estaria tomando o lugar de Vasti. Então, ela é colocada ali, no lugar de Vasti, e começa a se gloriar, ou seja, não que ela se exalte, mas ela começa a ser engrandecida, porque era uma judia e ninguém sabia, a não ser o seu tio Mardoqueu. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. Paz é a ausência de inquietação e desesperança. Quando falamos de paz, não falamos de uma paz qualquer, porque o conceito de paz para o mundo é justamente estar em lugares tranquilos. Conceito de paz para o mundo é ausência de problemas, ou seja, neste mundo tereis aflições. Então, se formos contar que não teremos nenhum problema para dizermos que temos paz, então essa paz nunca chegará a nossos corações. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 14 de João, no versículo 27, que Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nós vamos ver já aí uma diferença do que é ter a paz que excede
todo entendimento, que é a paz que vem de Deus para os nossos corações, e o conceito de paz aí fora, para o mundo. É a paz em que o bolso tem que estar com dinheiro. É a paz em que todas as suas contas têm que estar em dia. É a paz em que você tem que ter, em que você tem que ostentar. É a paz que eles enxergam aí fora. Mas a paz para o cristão é uma paz diferente. É a paz que vem de Deus. Porque no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, na parte B, ele vai falar: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando temos esse príncipe da paz em nossas vidas, em meio às crises e lutas do nosso dia a dia que vamos ter e não estamos isentos disso, o que vai acontecer? Nós descansamos em Deus, porque o príncipe da paz está reinando e dando tranquilidade para o nosso coração. Porque quando as crises vêm e você para de focar em Deus, no príncipe da paz, naquele que te dá equilíbrio, o que vai acontecer com você? Simplesmente você vai ficar desorientado. Você vai começar a ter medo. A sua vida vai começar a ter uma mudança. Por quê? Porque você deixou de descansar em Deus. Quando descansamos em Deus, o soberano faz com que todos os problemas em que temos, nós temos a fé, a confiança de que está nas mãos dele e ele vai resolver. Esther, agora a rainha, está lá ao lado do seu rei, de Assuero, o homem mais poderoso ali da Pérsia, e começa ali o seu reinado como rainha. Porém, a Bíblia vai dizer que os costumes e a cultura dos persas eram diferentes dos judeus. Então nós vamos ver que os judeus, eles não se curvavam a homens, eles adoravam somente a Deus. Eles não se prostravam e se curvavam a homem algum, nem ídolos. Então começou a haver uma desavença, começou a haver simplesmente uma coisa que começou a mexer com o coração do segundo mais poderoso da hierarquia de Assuero, que era Amã. Amã passava e todos os seus súditos se prostravam, se curvavam. Porém, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele não se curvava, ele não prestava reverência se curvando a este homem poderoso. E isso começou a ter uma grande mágoa nascendo no seu coração. E os seus súditos falavam: olha, aquele homem, ele não se prostra, ele não se curva, ele não te respeita. Então Amã começou a ficar indignado com Mardoqueu, porque ele não prestava a reverência devida em que ele merecia. Ou seja, todos os súditos da Pérsia se curvavam perante Amã, mas Mardoqueu permanecia na sua posição. E, envenenado por seus colegas, de tanto falarem coisas, ele simplesmente toma aquilo para o seu coração, aquilo desce para o seu coração, e ele trama em acabar com aquilo. Ele simplesmente quer dar um ponto final nisso. Ele fica triste com esta posição de Mardoqueu e procura saber quem é este homem. O ponto de partida vai dizer que é preciso ter fé em Deus em meio à crise. 1.1 vai dizer: a família, nosso refúgio, nossa paz. Nós sabemos que família é como aquele morro que você olha lá longe. E de longe você vê uma beleza que você não consegue ver estando lá pessoalmente. Porque de longe ele é muito bonito. As suas curvas, aquelas silhuetas. Então você fica admirando de longe. Mas quando você vai lá, começa a escalar ele e vê
como é, na realidade, aquele morro, você fica com medo, porque lá tem buracos, tem espinhos e tem muitos bichos. Assim é a família. A família é dessa maneira. Não existe família perfeita, mas em Deus nós podemos consertar e acertar todos os nossos erros. Ou seja, aquele pai que não tem tanto apreço com seus filhos, ele pode se chegar, ele pode abraçar, ele pode conversar, ele pode começar a mudar aquilo que ele aprendeu de errado no passado. Porque nós vamos ver que muitos hoje se convertem, mas estão ainda trazendo as manias lá de trás, de quando não eram convertidos. Então, isso vai mexer grandemente com a sua família, daquele ponto em diante. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar a manter uma família padrão nos ensinamentos da palavra de Deus. E justamente isso que Mardoqueu fez com sua sobrinha, não é? Esther. Ele começou a ensinar as leis do Senhor para ela e assim pôde criar uma mulher temente ao Senhor. E ele e ela guardavam no seu coração o único Deus verdadeiro, a quem eles serviam com toda reverência. Ou seja, eles estavam na Pérsia, mas não se curvavam a deuses estranhos. Eles estavam ali, compactos, estavam firmados, olhando para o Senhor da sua salvação. O 1.3 vai dizer assim, irmão: não existe algo mais valioso do que a paz. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado longe de Deus. Então nós vamos ver que quando estamos perdendo o foco, quando não estamos olhando mais para Deus, quando as adversidades, quando as tempestades da vida estão nos abalando, o que vai acontecer? Nós começamos a perder o equilíbrio. E é justamente o Espírito Santo de Deus quem vai dar esse equilíbrio para a nossa vida. É por isso que você não pode deixar de se focar em Deus, de buscar a Deus, de estar em oração, de estar lendo a sua palavra, porque neste mundo teremos aflições. Não estamos isentos disso. (2.1) Se incomoda é porque você brilha. Irmãos, se incomoda é porque você brilha. O teu brilho não é porque você fala alto. O teu brilho não é porque você bota o teu som em músicas evangélicas. Não, não, não. O teu brilho não é pela bondade que você faz para com os outros, sua educação. O teu brilho é pelo seu caráter. É um caráter moldado. É um caráter diferente. É um caráter que não se vende. É um caráter que se mostra que você é diferente, que você está pautado lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Não vos conformeis com este século presente, mas transformai-vos pela renovação que há no seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é justamente isso que incomoda quem está lá fora. O teu brilho é justamente o brilho interior, o brilho que existe aqui dentro, porque é Cristo que faz você se manifestar de forma diferente. Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, ou está querendo discutir com você, você mantém um equilíbrio, você mantém a calma, você mantém uma postura que é diferente daqueles que estão lá fora. É justamente isso que vai incomodar, é justamente isso que vai mexer com quem está lá fora, porque
eles estão no mundo e são influenciados pelo dominador deste século, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4. O Deus desse século cegou o entendimento para que não entenda. Nós que temos a Cristo somos diferentes, estamos pautados na palavra de Deus. Nós nascemos de novo e é essa diferença que incomoda a cada um deles. Você já viu, já se notou que às vezes um parente seu vai chegar e vai falar: olha, cuidado com o que você está fazendo, hein? Não vai ficar aí aquele crente bitolado, por favor. Não vai ser aqueles crentes igual tem por aí não, hein? Cuidado com isso daí, todo dia tu fica lendo essa Bíblia. Então, eles querem implicar conosco, eles querem te parar. Mas você sabe que existe uma necessidade na sua vida que é buscar a Deus, que é buscar a face do Senhor. Sem isso, você não consegue caminhar. Aqui no 2.1, nós vamos ver: as crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplos para citarmos no livro de Esther. Vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Este decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Irmãos, para que fique bem claro aqui e você entenda, o inimigo sempre vai se levantar. Ele não para de procurar uma brecha na sua vida, na minha vida. E nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Quando Esther é colocada como rainha, ela não teve uma vida de mar de rosa. Ela não teve só alegria, porque imediatamente o inimigo se levanta, não apenas contra o seu tio Mardoqueu, que era judeu, mas contra toda a nação de judeu. Ou seja, ele não queria matar apenas um homem, o seu tio, mas ela também seria morta porque ela era judia. E o seu tio fica muito triste com aquilo. Ele se veste de saco, ele manda avisar a sua sobrinha, e ela vem ao seu encontro e ele coloca tudo para ela. Apesar da Bíblia não mencionar a palavra Deus no livro de Esther, nós vamos ver que é proclamado por Esther, pela rainha, um jejum para ela e suas servas, e ela pede a seu tio que faça a mesma coisa, que ele esteja em jejum, que ele esteja buscando a Deus, porque na hora certa ela irá na presença do rei, mesmo não sendo chamada. E a Bíblia vai nos contar que esta mulher, com muita coragem, depois de fazer justamente este propósito, como a Bíblia nos ensina: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça vos será acrescentada. Veja bem, irmãos, todas as demais coisas, tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado. Deus é aquele que é justo, que é piedoso, que vai suprir as tuas necessidades no momento certo. Não é na minha hora, não é no meu tempo, mas é no tempo dele. Teve que haver uma humilhação. Mardoqueu teve que buscar, teve que jejuar, teve que estar ali em oração, como também sua sobrinha Esther, mesmo sendo rainha, e ela se arrisca e entra na presença do rei, e quando o rei olha aquilo, todos se espantam, mas a mão de Deus estava sobre a vida dela, e ela simplesmente vê a mão do rei levantando o cetro, que permitia que ela se achegasse a ele. Irmãos, Amã estava indignado, ele estava tramando matar a Mardoqueu e todos os judeus,
E naquele tempo o rei não lia, não sabia ler. Ele tinha apenas um anel de sinete que ele carimbava. Apenas os escribas naquela época sabiam ler. E nós sabemos que ele deu este anel para Amã e mandou que ele selasse a carta para que assim fosse aberto aquele decreto da matança de todos os judeus. Mas a palavra de Deus é fiel. O nosso Deus cuida de nós. E o que acontece? Deus simplesmente tira o sono do rei Assuero. E Assuero manda que venham os seus servos e comecem a ler no livro das histórias, e ele simplesmente começa a escutar, e ele escuta que houve uma trama para tirar a sua vida, e Mardoqueu descobre tudo aquilo, e salva o rei, e assim é levantado e realmente comprovado, que aqueles homens tinham se levantado para matar o rei, e eles são enforcados, são mortos. Irmãos, veja bem, e aí ele fica ali, sem sono. Ele vira à noite. Deus providencia tudo isso para abençoar o seu povo. E simplesmente logo de madrugada, Amã todo sorridente, ele chega à presença do rei, e o rei fala: quem está no pátio? É Amã, manda que ele suba rapidamente. E o rei fala: olha, o que se deve fazer a quem o rei quer honrar? O homem a quem o rei quer honrar, como proceder? O que se deve fazer? Então Amã tomou aquilo para ele. Certamente sou eu esse homem. Certamente o rei está falando isso de mim. Então ele se engrandece e fala: olha, o senhor tem que dar as suas vestes reais, tem que colocar no seu cavalo, alguém tem que desfilar com esse homem, proclamando e gritando: assim faz o rei a quem ele quer honrar. E vai proclamando, e vai honrar este homem. E imediatamente Assuero olha para Amã e fala: que não fuja nenhuma das palavras que tu falou, mas faça assim com Mardoqueu. Irmãos, aquilo dali bateu no coração dele, que ele ficou agoniado. Ele ficou, mas teve que cumprir o decreto do rei. E a Bíblia vai dizer que depois de fazer tudo aquilo, ele corre para a sua casa. E quando conta, a sua esposa fala: olha, se você já começou a cair desse jeito, aos pés deste homem, se prepara, porque ele vai continuar a se engrandecer. E antes que ele pudesse falar alguma coisa, a comitiva do rei chega e fala: o banquete é preparado, estão mandando te chamar o banquete da rainha. A rainha Esté havia preparado um banquete e chama ao rei Assuero e a Amã. E faz todas aquelas pompas, e o rei, simplesmente incomodado, fala: o que tu queres? Pode me pedir o que tu queres no reino, que eu te darei. Então ela simplesmente, proclama outro banquete, e Amã se engrandece, prepara uma forca e fala que vai matar Mardoqueu, mas simplesmente no segundo banquete ela declara para o rei: olha, existe um homem muito mau que quer tirar a minha vida, a vida da sua rainha, e também de todos os seus parentes e familiares. Então aquele rei se levanta e fala: mas quem é este homem? E ela simplesmente olha para a mãe e fala: este é o homem mau de quem eu te falei. E o rei Assuero fica intrigado com aquilo. Ele se levanta e não aceita aquilo. Aí ele consegue entender que ele foi manipulado, que ele foi usado por Amã para destruir não somente a sua rainha Esté, que era judia, mas também a Mardoqueu, aquele servo fiel que salvou o rei de ser morto por uma trama. Então assim, ele volta e manda matar Amã na própria forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Irmãos, é a lei da colheita. Tudo aquilo que o homem planta, isso também ceifará. Estamos debaixo das bênçãos de Abraão. Aqueles que te abençoarem,
serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Irmãos, Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus vai se levantar na hora certa para agir na sua vida, assim como agiu na vida de Esté e Mardoqueu, engrandecendo mais a ele, fazendo com que ele fosse primeiro-ministro, tomando a posição de Amã. Assim Deus vai fazer com a sua vida, mas não perca o foco, não perca a fé, continue sendo leal, continue sendo fiel a Deus, porque no momento certo Ele vai te exaltar nessa terra. Que Deus a abençoe grandemente. Amém.